todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. A população, as associações comerciais, partido de esquerda, de direita e de centro. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. Seja bem-vindo, senador Isalci Lucas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, o Fundo Constitucional do Distrito Federal foi criado em 2002, 23 anos atrás, para financiar segurança pública, saúde e educação na capital da República. A estimativa de valor do fundo hoje é de 25 bilhões de reais. O senhor apresentou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC sobre o tema, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Inicialmente, eu queria perguntar ao senhor por que existe um Fundo Constitucional do Distrito Federal com esse valor? Bem, primeiro o seguinte, desde o Império, quem sempre bancou, quem pagou sempre as despesas da capital, de Salvador, Rio de Janeiro e Brasília até os anos 60, foi exatamente a União. Sempre foi pago. E nós tivemos aí a Constituição de 88, que consolidou essa questão do Fundo Constitucional, que deveria ter um fundo para bancar as despesas da capital. Bem, então na Constituição acabou ficando, compete à União manter e organizar a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Esse é o texto da Constituição. Mas em 88, que é a Constituição, nós não tínhamos aqui eleição para governador. Brasília fez um grande movimento, porque até 86 a gente sequer votava. Então houve um movimento para a autonomia política do DF e foi conquistada. Então, a partir de 86, em 86 teve eleição para deputado federal e a partir de 90 nós elegemos governador e deputados distritais. Então isso foi em 90, ou seja, posterior à Constituição. E esse texto continuou, porque até 88, até 90, quem indicava o governador, quem indicava os prefeitos, anteriormente era prefeito, era a União. Então, por isso que ficou manter e organizar. Só que a partir de 90, com a eleição, o DF passou a ter autonomia. Então, precisava corrigir esse texto. Como é que funcionou de 90 até 2002? O governador eleito, inclusive, tinha que pedir aqui com o pires na mão, todo mês, tinha que, olha, tem que pagar essa conta, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E muitas vezes você tinha governador que era oposição ao governo federal. Então ficava mais difícil ainda. Por isso que nasceu em 2002 a lei para regulamentar a Constituição, criando então o fundo, que chamou Fundo Constitucional do Distrito Federal. Quanto é que naquela época o DF investia ou gastava com educação, saúde e segurança? Na época era 2 bilhões e 900. Então foi criado o fundo em 2002, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, o DF terá um fundo de 2 bilhões e 900 que será corrigido pela receita corrente líquida. Aumentou a receita da União, aumenta o Fundo Constitucional. Então isso foi feito até agora. Né? Em 2023 houve o arcabouço fiscal, o governo federal tentou mudar o critério de correção, passando para o IPCA, que é a inflação. E a Câmara dos Deputados tentou também colocar no teto constitucional, né? Que foi o arcabouço fiscal. Na prática, o relator fez isso. Ele colocou o Fundo Constitucional corrigido pela inflação. Não foi nem o governo federal, foi o relator da Câmara. Quando chegou e foi aprovado o texto dele, incluindo ou retirando essa correção do fundo, passando a ser pela inflação. Quando chegou no Senado, eu como contador, inclusive, levantei, olha, se nós estivéssemos aplicando essa lei que vocês estão criando e o arcabouço, desde o início, nós estaríamos recebendo hoje menos da metade do que recebemos hoje. Então, tecnicamente, nós comprovamos que seria um prejuízo muito grande para o Distrito Federal. Então, a gente conseguiu reverter aqui e logo na sequência a Câmara, então, acatou o que nós aprovamos aqui. Só para explicar também, senador, que existe um equilíbrio de forças, né? Porque na Câmara dos Deputados, o Distrito Federal tem 8 deputados em 513 parlamentares, né?
E no Senado são 3 senadores para todos os estados e o Distrito Federal também, né? Exato. Então aqui a gente Muda o equilíbrio de forças, aqui né? a gente teve mais tempo, é mais fácil de conversar, de convencer, né? E eu tecnicamente mostrei o prejuízo. Então o relator, inclusive, foi o Omar Aziz, que é da Amazônia, disse, olha, o Fundo Constitucional para nós é a mesma coisa da Zona Franca de Manaus. Se vocês perderem a isenção da Zona Franca de Manaus, vocês não vão sobreviver. E nós aqui é a mesma coisa. O Fundo Constitucional nosso representa 40% do nosso orçamento. Imagine o que é retirar 40% do seu salário ou do seu orçamento, né? Seria um prejuízo imenso. E para quem não lembra, né, Brasília teve um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Brasília que desenvolveu o Centro-Oeste, né? Se nós temos hoje uma agricultura pujante, foi graças a Brasília. Se nós temos a região norte hoje já desenvolvida, também se deve a Brasília. Então, naquela época, quando foi criado a capital, para trazer professor, médico, profissionais para Brasília, você tinha que pagar um salário muito, né, bem maior do que o normal. Então você tinha quinquênio, anuênio, várias gratificações para atrair esse pessoal para cá. E nós pagamos isso até hoje, eles estão aposentados, mas quem paga é o dinheiro do fundo. E nós não temos aqui espaço. O Fundo Constitucional do Distrito Federal pode pagar aposentadorias? De segurança pública, sim. Porque, na prática, não paga de saúde e educação. Porque a Constituição diz para auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Você não funciona com aposentado e pensionista. Mas a segurança é 100% com o dinheiro do Fundo Constitucional. Então, esse aspecto foi importantíssimo. A gente conseguiu convencer, então, a importância do fundo para o DF e a importância de Brasília como capital. Agora, precisamos corrigir, a PEC que eu apresentei foi para corrigir essa distorção. Porque como 88, né, não tínhamos eleição, nós temos que corrigir isso, porque até o Tribunal de Contas já vem cobrando isso há muito tempo. Porque a União, hoje, aliás, ela nunca organizou, depois das eleições do DF, a segurança. E nem é papel da União cuidar da segurança da Ceilândia, Sol Nascente, Sobradinho, Guará, que são não. cidades satélites no Distrito Federal, que são chamadas regiões administrativas. Então, em todos os estados, quem faz a gestão da segurança é o governador. Então, hoje, para você dar um aumento, um reajuste, ou fazer o concurso para a segurança pública, o governador tem que tomar iniciativa, mandar para o Planalto discutir se vai concordar ou não, concordando, manda para o Congresso, e aqui você, na prática, tem que colocar isso no orçamento. O recurso já está no orçamento, mas, por exemplo, concurso público você tem que colocar a quantidade, não está no orçamento. Para 2026, por exemplo, está previsto agora, foi encaminhado 200 policiais civis. Ora, 200 policiais e 384 policial militar. Nós vamos perder mais de 1.000 este ano. Senador, então, concursos públicos na área de segurança pública, saúde e educação, o GDF precisa solicitar ao Palácio do Planalto autorização? Segurança pública. Só segurança pública. Só segurança pública. Então, reajuste. Por isso que nós temos hoje o menor contingente da história e nós temos hoje um dos piores salários do Brasil. Mas já teve o melhor salário do Sempre Brasil, foi. né, senador? Pois é, mas de 2010 para cá, a gente perdeu isso. Exatamente, foi um momento da Dilma, quando foi o impeachment, depois entrou o Michel. O Michel deu um aumento para a Polícia Federal e o Agnello, que era o nosso governador, que não deu para a Polícia Civil e nem para a Polícia Militar. E, consequentemente, veio agora essas defasagens. Então, por que eu fiz a PEC? A PEC é para corrigir isso. O que diz a PEC? Compete à União financiar o GDF para manter e organizar a segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Então, e evidentemente coloquei também na PEC a correção pela receita corrente líquida, que é o que está na lei hoje, vigorando. E com isso você tem a autonomia, a independência do DF por completo, porque nós adquirimos a independência política, mas ficou com essa distorção e que a gente está pagando um preço caro com relação aos nossos profissionais. Senador, no final do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o fundo do Distrito Federal devia ser reajustado da mesma forma que os fundos de desenvolvimento regionais, pelo IPCA, né, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, e não poderia haver um descasamento de um ente federado e do país inteiro, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Totalmente equivocado, porque são fundos diferentes. Um é o fundo de desenvolvimento, aqui não, aqui é fundo de custeio. Pra você ter ideia, não é?
mais de 95% desse recurso é para pagar pessoal. Diferente, né, do Fundo de Desenvolvimento, que são o Fundeb, FCO, né, que são diferentes. Então, tanto é que nessa condução, porque isso aí foi no arcabouço fiscal, nós conseguimos, inclusive, mostrar para ele o prejuízo para a nossa capital e convencemos os parlamentares e mudaram exatamente o texto, mantendo a receita corrente líquida. Depois, na segunda vez, também veio o pacote fiscal. Tentaram novamente. Esse nem veio para o Senado, já derrubaram na Câmara. Então, é uma coisa consolidada, né? Esse fundo, para nós, ele é fundamental. Não existe, não tem a mínima condição de sobrevivência sem o Fundo Constitucional. Então, a emenda tenta evitar que situações como essa, né, do arcabouço fiscal e do pacote fiscal do final do ano passado, por exemplo, voltem a ocorrer. Também, isso tratando do critério de reajuste. Mas a questão de financiar o GDF é para corrigir essa distorção. Essa Porque falta de autonomia. a União hoje não organiza, que não é papel dela, porque ela está isso, porque na época ela que conduzia a segurança, que ela indicava o prefeito, ela indicava o governador. Hoje não, é eleição. Então não compete mais à União organizar a segurança pública, é competência do governo. Então, não existe a mínima possibilidade, por exemplo, da União dar um reajuste sem a iniciativa do governador. Então, sempre com a PEC ou sem a PEC, a iniciativa sempre foi do Executivo local, passando pelo Executivo Federal e depois para o Congresso Nacional. Senador, também na marcha dos prefeitos, isso já esse ano, né? O valor do fundo de 25 bilhões foi criticado, considerado excessivo, né? O DF recebe recursos também dos municípios, apesar de não ter prefeitos, ter apenas governador. Como é que o senhor avalia essa crítica? Veja bem, na prática, a Constituição é clara. Nós somos Estado e município. Qual é o município do DF? O DF é o Estado. Qual é o município? Brasília. E aqui nós temos as regiões administrativas, que não têm autonomia de município, mas que não tem prefeitos, né? Não tem prefeitos, mas é uma região. Você não pode nem dividir em municípios. Brasília só tem um município que é Brasília. Só que nós temos 35 regiões. Você pega, por exemplo, Ceilândia, tem 800 mil pessoas. É maior do que, talvez seja está entre as 30 maiores cidades do Brasil. Né? Você tem Taguatinga, tem mais de 200 mil habitantes. Você tem Sol Nascente com quase 120 mil habitantes. Então, são grandes... Nós somos hoje a terceira maior cidade do Brasil. Brasília hoje tem 3 milhões e 100 mil habitantes e mais de 2 milhões em volta. Aqui no entorno de Goiás, essa cidade de Goiás, Minas, elas dependem de Brasília. Grande parte delas, né, vem aqui para... Especialmente na área de saúde, né? Principalmente saúde, mas educação, segurança, não é? Porque é só atravessar uma rua. Então nós temos praticamente 5 milhões de habitantes. Então Brasília precisa manter o Fundo Constitucional, até porque sempre foi bancado pela União, né? Todas as despesas, não era só segurança. Então a gente precisa manter esse fundo. Eu vou insistir um pouquinho nessa crítica para o senhor esclarecer essa diferença que existe, né? Essa peculiaridade do Distrito Federal, né? Porque essa crítica do valor do fundo, ela é uma crítica já de alguns anos sustentada pela Confederação Nacional dos Municípios, né? Em 2009, eles fizeram um estudo no qual consideravam perversos os efeitos do fundo nas contas públicas e no Distrito Federal. Existe alguma possibilidade de construção de consenso com a Confederação Nacional dos Municípios em relação à estabilidade desse fundo? O que a Confederação talvez não tenha atentado, primeiro, o custo do DF, o custo de vida aqui é muito maior do que essas cidades. Se você for para cidades dos interiores dos estados, o custo de vida é muito menor. Segundo, nenhum estado, nenhum município tem a obrigação de cuidar, por exemplo, das embaixadas, do governo federal, do poder judiciário, está todo mundo aqui. Então, Brasília é a capital de todos os brasileiros. E outra coisa, quando foi criado Brasília, nós somos um quadradinho. Na realidade, você não tem aqui como instalar empresas, indústrias, competir com o agro de Goiás, de Mato Grosso. Né? Brasília foi criado para ser a capital. Então, tem realmente o custo. E esse custo, ele simplesmente foi corrigido em função da receita que foi crescendo. Porque lá, agora, nós estamos pagando ainda, é o que eu estava dizendo, os aposentados lá de trás. Para você ter ideia, na minha época, quando eu cheguei em Brasília, em 70, todos os jovens queriam casar com a professora. Por quê? Porque o salário da professora naquela época era muito bom. Né? Porque para trazer um professor para dar aula em Brasília, que não tinha nada, só poeira, você tinha que pagar um salário altíssimo.
Segurança pública, a mesma coisa, e também a saúde, para trazer médico para cá, que só tinha barro e poeira, não tinha energia, não tinha nada, você tinha que pagar um bom salário. Esse Aí pessoal, os este técnicos federais ainda tinham apartamentos funcionais, sim, né? você tinha que Quadras inteiras, quem é que queria apartamentos sair do Rio de funcionais. Janeiro da praia para vir aqui para o meio do mato aqui? Então, você tinha que pagar caro. Esse pessoal está recebendo salário. Como eu disse aqui, toda a segurança pública, PM, bombeiro, polícia civil, polícia penal, né, que veio lá de trás, desde aquela época, estão recebendo salário até hoje. Tá? Grande parte, né, quase 50% hoje, ou até mais um pouco de 50%, é para pagar aposentado e pensionista. Então tem uma série de coisas que a federação talvez não conheça, né, e que a gente precisa conversar. Agora, de fato, o custo de Brasília é maior, o custo de vida aqui é muito mais alto. E tem essa responsabilidade imensa, não é? Que é exatamente cuidar. Nós temos aqui mais de 200 representações, embaixadas e representações internacionais. Nós temos aqui todo o judiciário Supremo, né, STJ, né, todos os servidores estão aqui, além do governo federal, que está todo mundo aqui. A gente tem que garantir o quê? Segurança e uma boa educação e saúde. O senhor está conduzindo uma série de audiências públicas sobre o tema. Está ouvindo as equipes de segurança, vai ouvir saúde e educação. Como é que o senhor está avaliando o debate a respeito? Exatamente. Não, está muito bom, né? A gente fez uma mobilização muito grande com a população, né? Colocando inclusive inserções na televisão, distribuindo o fundo, explicando o fundo, a importância do fundo, não é? Para a gente ter realmente. Você vê que a gente conseguiu no pacote fiscal reverter no segundo, exatamente pela mobilização. A população, as associações comerciais, todo mundo se envolveu. Partido de esquerda, de direita, de centro, todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. Nós precisamos preservar a nossa capital e lembrar aos prefeitos que aqui também é a capital deles, né? Aqui não é só nosso, é de todo mundo, é de todo o Brasil. Então, Brasília merece e precisa manter o Fundo Constitucional. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. E na prática, educação e saúde não chega, como diz, um auxiliar no funcionamento, é uma parte disso. O GDF hoje, ele praticamente tem que colocar o dobro do que a União coloca para pagar realmente os salários. O fundo é exclusivo para custeio, é para pagamento de salário e manutenção da máquina pública? Porque na época, os investimentos, na época, quando foi calculado isso, o fundo nasceu em 2002. Né? Em 2002, 2001, foi feito quanto é que era realmente o orçamento do DF. E aí se estabeleceu os 2.900. Nesses 2.900, praticamente 90% era pessoal, né? 10% para investimento. Então, por isso é que ainda representa mais de 90% hoje de pessoal. E quais os benefícios concretos para os habitantes do Distrito Federal a garantia do Fundo Constitucional nesses patamares? Se a gente, né, se houvesse algum problema com o fundo, eu disse 40% da receita significa uma parcela significativa. Né? Imagine pegar um salário e reduzir 40%, você não consegue sobreviver. Então, mas aí isso se fosse a extinção do fundo. Eu acho que ninguém cogitou até hoje, nesses dois momentos que a gente falou. Mas se eu aplicasse a proposta do governo, não é, desde a construção do fundo e aplicando a proposta do governo... De mudança do fator de correção. Exatamente. Se eu aplicasse o que o governo propôs desde o início, nós estaríamos recebendo hoje menos da metade. Entendeu? Então, esse é o problema. Agora, a gente não tem, a gente depende disso, do Fundo Constitucional, para manter realmente a segurança de todo o DF. É o que eu disse para você, são praticamente 5 milhões de habitantes, porque nós temos 3 milhões e 100 aqui. Né? E a gente não tem hoje receita suficiente para cobrir tudo isso, de garantir realmente a segurança desses poderes todos, né? Das embaixadas todas, e cuidar das 35 regiões administrativas, que na prática, se fosse outro estado, seriam municípios, né? E municípios grandes, porque por incrível que pareça, você tem município hoje em Minas Gerais com 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Né? Nós temos aqui nós temos regiões administrativas com 800 mil pessoas, 500 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, né, esse debate ele é importante para convencer, lembrando que Brasília
teve um papel fundamental para consolidar o país, né, tirando da praia e trazendo realmente aqui para o interior, né, aqui para Goiás, vamos dizer assim, que Goiás contribuiu muito, né, com essa construção e acabou desenvolvendo o Centro-Oeste todo e o Nordeste, Norte e Nordeste. Senador, um tema que permeou todas as audiências públicas até agora sobre o Fundo Constitucional é a questão da autonomia do DF. Para além da possibilidade de reajustes ou realização de concursos na área de segurança pública, qual é o significado dessa autonomia no DF que a proposta de emenda à Constituição traz? Porque na prática todos os governadores têm autonomia para contratar e para dar o reajuste. Só o DF que tem que ter, em função dessa distorção da redação, porque não tinha, né, em 88 não tinha eleição, continua essa distorção. Então hoje as pessoas têm que trabalhar aqui no DF para conseguir o aumento, vamos dizer assim. O governador concorda, ok, vai para o Palácio do Planalto, chega lá, não dá. E aí começa as coisas. Depois ainda tem que vir para o Congresso. Então, quer dizer, se o dinheiro já está no orçamento, porque o dinheiro já está no orçamento. Desde 2002, o valor já está estipulado e a correção. Então, você já tem um valor no orçamento. Então, não tem sentido o governador ter que pedir autorização para fazer concurso ou para dar o reajuste se o dinheiro está lá, né? Então, a gente tem que dar essa autonomia. E, por exemplo, há uma discussão que a gente está tentando, hoje mesmo fizemos reuniões para esclarecer, né, essa paridade com a Polícia Federal. A Polícia Civil, ela quer paridade com a Polícia Federal. Na prática, paridade salarial. Tanto a Polícia Civil quanto os bombeiros de Polícia Militar, eles vieram de um núcleo único. De 1960 foi criado uma instituição, né, que englobava todo mundo. E aí depois, de 65, 67, foi criado, foi desmembrado. Então, quando foi desmembrado, a Polícia Federal e a Polícia Civil nasceram na mesma, né, da mesma raiz ali. Então, sempre tiveram o mesmo tratamento. Mas sempre teve a iniciativa do governador de dar ou não dar o aumento. Tanto é que eles não têm paridade hoje. Por quê? Porque o governador, por mais que ele quisesse dar e anunciou que ia dar, depende do governo federal. Recentemente, no primeiro mandato agora do governador, ele encaminhou para casa, aqui para o Palácio do Planalto, um pedido de aumento para a Polícia Civil, para equiparar. Só que aí o governo disse, não, eu só vou dar aqui se vocês derem também para os militares. Acabou inviabilizando e só deram 8%. O déficit era 37,5%. Então só deram 8%. Depois, agora, o governador anunciou, vai dar aumento para todo mundo, tantos por cento, 30%, para dar equiparação para todo mundo. Estão lá estudando já há alguns meses. Depois ainda tem que mandar para o Congresso, é outra discussão. Ora, se o dinheiro já está no orçamento, se a competência da gestão é do governador, não tem sentido ter que pedir autorização para o Planalto, né, tendo em vista que é uma distorção. Inclusive, não é, eu disse aqui, por exemplo, 8 de janeiro, né, ora, os advogados podem dizer, não, isso não é responsabilidade nossa, não, isso é da União, está na Constituição, compete à União manter e organizar. Então, você vê a distorção que tem. E outros aspectos ainda de distorção que o Tribunal de Contas levanta que precisa resolver. Essa PEC resolve definitivamente, dá ao governador e dá para o Distrito Federal realmente aquilo que é necessário para a gestão, que é a autonomia da gestão da segurança pública e educação e saúde. A PEC, ela teve, a PEC número 1 de 2025, né? Assim, quais são os próximos passos, senador? Bem, está na CCJ, a gente já fez essas audiências públicas, né? Estamos trabalhando agora o relator, eu conversei inclusive com o Rogério Carvalho, né, para que ele entendeu bem esse entendimento nosso, da distorção que existe, e ele disse que se propôs a relatar. Então eu disse a ele que faria essas audiências e provavelmente ele vai já conversou, aliás, com o presidente da CCJ para ser o relator. Isso aí, aprovado da CCJ, vem para o plenário, que é a emenda constitucional. Vota primeiro e segundo turno, e aí vai para a Câmara para votar também primeiro e segundo turno. Senador, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos do DF, para os seus colegas no Congresso, sobre a importância dessa proposta? Bem, primeiro, né, o tempo vai passando e as pessoas às vezes esquecem, né, da importância de Brasília para o Brasil. A importância que foi a consolidação do país trazendo a capital para cá, para o interior. Segundo, a população de Brasília precisa se envolver como se envolveu. Nesse último pacote que tentaram mudar, houve uma mobilização imensa de partidos políticos, das associações comerciais, instituições
de todos os segmentos aqui do Distrito Federal. E agora, depois disso, com a PEC, a gente fez uma grande mobilização também para que a população participe. Olha, né, nós não podemos correr o risco de perder ou reduzir esse fundo nosso. Ele é fundamental para a sobrevivência e para a manutenção da qualidade de vida aqui do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.